Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a continuidade do assunto no processo de colonização da América. Primeiramente, nós falamos sobre a colonização da Espanha no território americano. E agora nós vamos continuar, mas falar da colonização inglesa no território americano. Lembrando a vocês, pessoal, que a colonização inglesa ela vai ser de uma forma bem diferente do que a portuguesa e a espanhola, tá? A colonização inglesa ela vai se dar levando em consideração muito a realidade que a Inglaterra vivia naquele momento, onde você vai ter uma realidade muito conflituosa, bem diferente do que se tinha no território espanhol e no território português. Então aí é que entra a importância de se entender a colonização inglesa aqui na América. Primeiramente, pessoal, que a colonização inglesa, os participantes que vão efetuar essa colonização serão diferentes do que nós vamos ter na espanhola e na portuguesa. Ao começar aqui, lá na espanhola e na colonização portuguesa, o que você tinha como principal religião no processo de colonização era o catolicismo, enquanto que na colonização inglesa era diferente. Já na colonização inglesa, você não tem o catolicismo como religião oficial, mas sim o puritanismo. Para quem não sabe o que é o puritanismo, era como se chamava aquelas pessoas que faziam parte da igreja calvinista. Lá na Inglaterra, eles eram chamados de puritanos. Nessa época, nós estamos falando aí início do processo de colonização, século XVII, por exemplo, se vivia dentro da Europa uma perseguição religiosa muito grande. Perseguição no sentido de, se você não seguir a religião tida como oficial, que é no caso da Inglaterra o anglicanismo, você sofreria perseguições, principalmente ao ponto de ser julgado e ser punido. Como na época o anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, então a perseguição em cima daqueles que não eram anglicanos era muito grande. Daí o porquê, pessoal, muitos ingleses vieram fugidos em embarcações para cá, para a América, já que sabia-se que essa terra, conhecida por eles como o Novo Mundo, era uma terra onde você não tinha nenhum tipo de imposição de poderes, de governo ou de leis a serem seguidas. Daí o porquê esses ingleses, fugindo da perseguição religiosa, vão vir para a América em embarcações que são chamadas de Mayflower. Isso era o nome oficial da embarcação, porém acabou se tornando conhecida como navios peregrinos, porque trazia esses peregrinos da Inglaterra para cá, para a América. Lembrando a vocês que a região que nós estamos falando é o que hoje se localiza os Estados Unidos. Além de você ter uma perseguição muito grande em termos religiosos, você ainda também tem conflitos como, por exemplo, a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, pessoal, que foi uma série de batalhas, de disputas entre o parlamento inglês e a monarquia, os reis ingleses. Isso acabou gerando uma insatisfação, uma instabilidade política, econômica, social muito grande dentro da Inglaterra. E isso fazia com que o povo tivesse que arcar com todos os prejuízos originados da Revolução Inglesa. Então, diante dessas realidades de intolerância e de conflito, esses peregrinos ou esses ingleses vieram para cá, para a América, em busca de uma nova vida. Chegaram aqui e constituíram, ou melhor, montaram 13 colônias, que é essa que vocês estão vendo aí. Essas 13 colônias com características bem diferentes. Dessas 13 colônias, você tem 3 divisões: as colônias do norte, as colônias do sul e as colônias do centro. As colônias do centro foram as últimas colônias a serem formadas por esses ingleses. O objetivo deles,
criar um território propício para a moradia desse povo que veio fugindo dessa realidade inglesa, onde a liberdade, direito a exercer seus cultos religiosos eram permitidos dentro desse território. Até um governo próprio será constituído aí no território das 13 colônias. Cada colônia delas terá um governante próprio. Esse governo será interligado com a coroa inglesa, com os reis ingleses e o governo inglês, que era o parlamento nesse momento. Então vai ser a partir daí que nós vamos ter a formação e colonização dos Estados Unidos. Enquanto que a Espanha e Portugal queriam unicamente, puramente explorar as suas colônias, os ingleses tinham outros objetivos. Não era somente exploração, mas era, além da exploração, povoar, colonizar, trazer um povo para cá, implantando cultura, implantando sociedade, implantando um tipo de governo que fosse de acordo com a realidade em que eles tanto desejavam, de liberdade, de expressão, de culto religioso e assim sucessivamente. Por isso que nós vamos ter a liberdade como base dos Estados Unidos até hoje. Essas 13 colônias, logo após elas se formarem, vão possuir características bem distintas, pessoal. Bem distintas. O contexto histórico que essas 13 colônias vão se formar, lá na Europa, você tem as grandes navegações. As grandes navegações, eu lembro a vocês, que são aquele momento em que você vai ter Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra se expandindo pelo oceano. O mercantilismo é a base do sistema econômico que vigorava na época, que já se tinha valores implantados como moeda, valor de mercadoria, compra e venda de mercadoria, isso já acontecia. Era o sistema chamado mercantilismo. Você tem o absolutismo monárquico, que na Inglaterra estava no momento de decadência desse absolutismo, devido à Revolução Inglesa. Você tem as reformas protestantes. Para quem não está lembrado, a reforma protestante é aquele momento que você tem outras igrejas surgindo na Europa, contestando o poder da Igreja Católica, e as revoluções inglesas, que é justamente o contexto de revolução que a gente vai ter aqui, ok? Dentro da Inglaterra. Tudo bem? E aí você tem algumas características. E aí, pessoal, você tem algumas características muito interessantes e que é necessário expor a vocês. Quando as 13 colônias foram formadas, elas tiveram características bem distintas uma das outras, tá? Até mesmo porque levava-se em consideração o local em que elas foram formadas, o local em que elas foram construídas. Clima diferente, características de solo bem diferentes. Para você ter uma noção, as colônias que se localizavam ao norte, elas possuíam uma característica bem diferente das do sul. Um exemplo que eu dou a vocês. As colônias do norte eram colônias de povoamento, ou seja, não produzia-se algo necessário para exportação. O que era produzido lá era para subsistência daquele que vivia na colônia do norte. A mão de obra utilizada no trabalho era uma mão de obra assalariada livre. Então isso quer dizer que não existe escravo nas colônias do norte. A economia que você vai ter é uma economia baseada na internalização dessa economia, ou seja, o que era produzido era voltado para o mercado interno, para a subsistência daquele povo, principalmente nas questões da agricultura. Apesar de nós não possuirmos uma terra tão fértil nas colônias do norte, enquanto que as do sul eram muito mais, lá no norte você não tinha, então pouco que se produzia era voltado para o seu autossustento. As pequenas e médias propriedades
eram que formavam o território dessas colônias ao norte. Como eram pequenas propriedades, então não tinha como produzir em grande escala ao ponto de você exportar essa produção. Enquanto que as colônias do sul possuem características muito distintas, pessoal. Primeiro que a colonização que você vai ter é uma colônia de exploração, é uma colônia onde a terra extremamente fértil vai ser altamente explorada para fornecer produtos com qualidade e produtos a serem vendidos em mercados europeus. Então isso já te dá uma noção que o mercado que vai se desenvolver, o comércio que vai se criar nas colônias do sul são comércios internacionais, exportação. Por isso que você vai ter a produção de produtos agrários para que esses produtos sejam levados para o mercado externo. Ou seja, sejam levados para a exportação. Produtos como tabaco, como arroz, como algodão, por exemplo. A mão de obra que vai vigorar nas colônias do sul é uma mão de obra escrava. Então observe bem aí no slide as diferenças que você tem das colônias do sul para as colônias do norte. E as colônias do centro, você pode me perguntar, tinham uma característica muito mais próxima com as do norte. Por isso que nós colocamos elas junto com a do norte. Então essas são as características que vão influenciar muito economicamente, socialmente, a formação dessas 13 colônias. Ok? Com base nisso, nessa liberdade de governo, nessa autonomia que você vai ter dentro dessas 13 colônias, é que todo o processo que vai desenrolar na independência dos Estados Unidos e que até hoje os Estados Unidos mantêm a base da sua Constituição como liberdade e autonomia. Coisa que já acontecia desde a época dessas 13 colônias. Por volta do século XIX, nós vamos ter um momento de expansão dessas colônias para as regiões do oeste. Surge a chamada Marcha para o Oeste, aonde nessa marcha você vai ter uma dizimação indígena, onde muitas tribos indígenas como os Apaches, que viviam nas regiões central dos Estados Unidos, vão passar a serem mortos por causa desses colonos que pretendem aumentar, né? Pretendem dominar o restante do território inglês, do território americano. O objetivo desses colonos: impor a sua cultura, impor a sua religião, passar a desenvolver como uma comercialização interna mais próspera e dominar todo o território americano, de uma ponta a outra da região. Porém, as tribos indígenas se tornaram embargo para eles, um problema. Por isso que muitos conflitos vão acontecer entre nativos indígenas e os colonos ingleses. Desses conflitos, de 25 milhões de índios que viviam na época, na chegada dos ingleses, no século XIX, 2 milhões de índios apenas vão sobreviver. Foi uma chacina enorme de índios. Ainda você vai ter uma teoria lançada por um britânico chamado John Sullivan, aonde ele pega e manifesta uma teoria, uma doutrina, chamado doutrina do manifesto, que é conhecido como destino manifesto, onde na visão de John Sullivan, os americanos, ou melhor, os ingleses brancos,
por Deus, tinha sido designado para poder impor a sua colonização, impor a sua cultura e sua religião. Então preste bem atenção. O Destino Manifesto, criado por John Sullivan, que prega a noção de que Deus escolheu o inglês branco para colonizar o território americano. E essa doutrina do Destino Manifesto é que vai dar base a essa expansão territorial que nós vamos ter aqui nas 13 colônias americanas. E que vai acabar acarretando numa violência muito grande em cima dos indígenas. Ok? Então é desse jeito que a gente fala do processo de colonização da Inglaterra em cima das 13, ou melhor, em cima da América, criando as 13 colônias americanas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.